Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Nós estamos chegando agora na manhã desse domingo para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Inicialmente eu peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que você se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas suas redes sociais e que também você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que tiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. O Flamengo fez ontem, sábado, a sua última atividade em preparação para a partida de logo mais contra o Fluminense, no Maracanã, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, edição 2024. Tite queria utilizar o treinamento de ontem, sábado, para definir o time que irá entrar em campo contra o Fluminense. Porém, todos os testes feitos não possibilitaram ao treinador ter as suas convicções de ter o time escalado nesse momento. A definição deve sair hoje, momentos antes da partida. Vamos agora detalhar o treinamento de ontem e mostrar o porquê que o técnico Tite não conseguiu definir o time que enfrenta o Fluminense logo mais no Maraca. Bom, o Flamengo enfrenta o Fluminense no Maracanã às 16 horas de Brasília, nesse domingo. O técnico Tite ainda não definiu o time que entrará em campo logo mais. Os últimos treinamentos no Ninho do Urubu deixaram em aberto a possibilidade de mais uma rodada de improvisos na equipe do Flamengo. As questões físicas de Ayrton Lucas e de Alan são levadas em consideração, pois ambos tiveram seus retornos antecipados após a recuperação de suas lesões e atuaram contra o Bahia. Na ocasião, o lateral foi titular contra o Bahia, enquanto o volante foi acionado somente na metade do segundo tempo. Dessa forma, Tite treinou o time com as possibilidades que eram possíveis. Em uma parte da atividade, Léo Ortiz foi mantido improvisado como primeiro volante, e em outro momento, Alan fez a sua posição de titular. O mesmo aconteceu em relação ao lateral esquerda. Ayrton Lucas treinou, assim como também Léo Pereira, improvisado, também treinou no setor como titular. Diante de tudo isso, com todas as dúvidas do Tite para o time titular, podemos supor que o Flamengo de hoje, diante do Fluminense, pode ter a seguinte escalação: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira ou Ayrton Lucas, Alan ou Léo Ortiz, Gerson e Lohan, Luiz Araújo, Pedro e Bruno Henrique. Esse é um provável Flamengo. Bom, a arbitragem da partida foi definida pela Comissão de Arbitragem da CBF como sendo árbitro Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul, bandeira 1, Rafael da Silva Alves, também do Rio Grande do Sul, bandeira 2, Mayra Mastella Moreira, também do Rio Grande do Sul, e no árbitro de vídeo, popularmente conhecido como VAR, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Bom, a transmissão será feita tanto em TV aberta pela TV Globo, quanto em fechada pelo Premier. Na TV aberta pela Globo para todo o Brasil, exceto o estado de São Paulo, que vai acompanhar Atlético Paranaense e Corinthians. Renata Silveira narra, Ana Thaís Matos e também o ex-jogador Paulo Nunes comentam. Na TV fechada pelo Premier, a transmissão será para todo o Brasil. A narração será do Paulo Andrade, com comentários da Renata Mendonça e também do ex-jogador Dodô. Meus amigos, casa cheia no Maracanã, logo mais à tarde entre Fluminense e Flamengo. 53 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada, que, somando-se às gratuidades,
deve-se chegar ao número de 60 mil torcedores presentes no Maracanã logo mais à tarde. Vamos agora falar um pouquinho da situação do Chola, né? Do Chola, o nigeriano Chola. Meus amigos, o que nós precisamos nesse momento é esperar a palavra oficial do Flamengo sobre o nigeriano Chola. Se vai ter ou não exercido a opção de compra pelo Flamengo dos 70% dos direitos econômicos do atleta. A gente dizendo que o Flamengo não vai exercer essa opção de compra, outros dizem que o Flamengo vai exercer sim, que o Flamengo vai contratar o Chola, e outros dizendo que o staff do atleta já negocia uma transação com o Atlético Mineiro pelo atleta. Enfim, o Flamengo tem que se manifestar, o Flamengo tem que trazer a palavra oficial e acabar com essa dúvida. Lembrando que não comprar 70% do Chola, dos direitos econômicos do Chola, para mim, será um tiro no pé inadmissível da diretoria do Flamengo. Então, não adianta ficar conjecturando, não adianta ficar ouvindo esse aqui, ouvindo aquele ali. Temos equipe e precisamos da palavra oficial do Flamengo se vai exercer a opção de compra ou não em relação ao nigeriano Chola. Bom, 4 jogos foram realizados ontem, sábado, abrindo a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos trazer aqui os resultados. Criciúma 2, Botafogo 1, jogo importante para o Flamengo. Internacional 1, Grêmio 0, Clássico Gaúcho. Cuiabá 0, Atlético Goianiense 0 e Vasco da Gama 4, São Paulo 1. Vasco se reabilitando aí momentaneamente fora da zona de rebaixamento. O jogo Criciúma 2, Botafogo 1 é importante para o Flamengo, porque o Botafogo vinha ali brigando cabeça a cabeça com o Flamengo e ontem teve um tropeço lá no sul do país, perdendo para o Criciúma. O resultado de derrota do Botafogo pressiona, no bom sentido, o Flamengo a vencer ainda mais o Fluminense e abrir 4 pontos do time alvinegro carioca. Meus amigos, com 21 pontos conquistados até aqui, no Campeonato Brasileiro de 2024, em 10 rodadas, o Flamengo garante o seu melhor início de brasileiro nos últimos 6 anos. O último melhor foi em 2018, quando Paquetá, Vini Júnior e Maurício Barbieri, no comando, somaram 23 pontos em 10 partidas, em 10 rodadas iniciais. Não esperemos hoje contra o Fluminense um jogo fácil. Por mais que o contexto atual diga o contrário, é clássico, é jogo grande, e como tal deve ser encarado. Vamos na vontade, na raça, na determinação, buscar a vitória diante do nosso rival Fluminense, que não passa por um momento bom. Mas nós não devemos nos enganar achando que o jogo vai ser fácil, não será. O ex-técnico do Sub-17 do Flamengo, Felipe Luiz, se confraternizou em um churrasco com o elenco Sub-17 do Mengão, pela conquista da Copa Rio Sub-17. Felipe Luiz assume o Sub-20 e já estreia na próxima quarta-feira, dia 26, na Gávea, às 15 horas, contra o Fortaleza, pelo brasileiro da categoria. Meus amigos, sem atuar desde 21 de abril, o centroavante Carlinhos jogou pela última vez na partida contra o Palmeiras na 3ª rodada do Brasileirão. Desde então, o jogador encarou problemas pessoais, como por exemplo a morte da sua mãe, além de ser direcionado para um trabalho de reequilíbrio físico-muscular. Nos treinos de ontem, sábado, Carlinhos participou sem restrições e está na lista dos relacionados para enfrentar o Fluminense logo mais no Maracanã. Então, mais um que vai saindo do DM e vai entrando para ser a opção do treinador Tite. Meus amigos, o Flamengo Sub-20B venceu ontem na Gávea o Audax Rio por 3-1 em partida válida pelo Campeonato Carioca da categoria. Com o resultado, o mais querido retomou a liderança da tabela de classificação. O Flamengo volta a campo pelo Carioca Sub-20 no próximo sábado, dia 29,
enfrentando a Portuguesa Carioca pela quarta rodada da competição. O Flamengo, mais precisamente Tite, defende uma invencibilidade de 6 jogos diante do treinador do Fluminense, Fernando Diniz. Entre Fla-Flus, os encontros foram 4, pelo Carioca e Brasileiro. Nesse retrospecto, são 2 vitórias do Flamengo e 2 empates, né? Patética, podemos dizer, patética a nota oficial da CBF em resposta às declarações do Tite, pois falou em isonomia e não respondeu até agora, porque uns jogam às 11 horas da manhã, só o Flamengo, quinta e domingo, e outros conseguem até remarcar seus jogos para dias e horários melhores. Sem falar que os campeonatos mundo afora estão parados e o Brasileirão daqui continua sendo jogado em plena data FIFA, prejudicando alguns e privilegiando outros, né, pessoal? O resultado financeiro da partida entre Flamengo 2, Bahia 1, quinta-feira passada no Maracanã, após uma renda bruta de R$ 2.539.010, foi um lucro líquido para o Flamengo de R$ 758.300,73, aproximadamente 30% da renda bruta da partida. O Flamengo convocou os membros do Conselho Deliberativo do clube para votar no próximo dia 1º de julho as camisas 1, 2, 3 e a do goleiro para a temporada de 2025. Será o 13º ano da atual parceria com a Adidas e o primeiro ano do novo contrato com o qual o Flamengo pretende ganhar R$ 100 milhões por ano até o ano de 2029. Para isso, precisa o Flamengo vender pelo menos 2 milhões de camisas na temporada. Lembramos que se as camisas forem aprovadas, elas serão usadas no Mundial, no Super Mundial de Clubes, que será jogado em 2025 nos Estados Unidos. Bom, o Flamengo informa que os ingressos para a partida diante do Cruzeiro, próxima partida no Maracanã, após o jogo contra o Fluminense, no dia 30, já estarão à venda a partir dessa segunda-feira, dia 24. Os preços variam de R$ 20 a metade do ingresso no setor norte até R$ 500 a inteira no setor Maracanã+. Para encerrar, o confronto de logo a mais no Maracanã traz algumas curiosidades sobre a partida. É o líder do campeonato Flamengo contra o lanterna do campeonato, o Fluminense. É o melhor ataque da competição, o Flamengo, contra a segunda pior defesa do campeonato, o Fluminense. E tem uma invencibilidade do Tite de 6 jogos sobre o Fernando Diniz, entre Fla-Flus. Bom, meus amigos, as notícias são essas, eu vou ficando por aqui, deixando uma até breve, uma até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele, torcendo muito para que o Mengão faça uma grande partida, tenha um grande desempenho e desse desempenho resulte uma grande vitória que vai nos colocar, vai nos manter, melhor dizendo, na liderança do Campeonato Brasileiro, edição 2024. Fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui!